A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Meu nome é Rick Renner e eu quero dar as boas-vindas a você ao vídeo de hoje. Hoje continuaremos a falar sobre as armas espirituais que Paulo descreve para nós em Efésios capítulo 6, versos de 14 a 18. Vamos começar no verso 13 em uma breve revisão, ir direto para o verso 14 e no vídeo de hoje o meu objetivo é falar de todas as 7 peças do armorial que Deus deu a você e a mim e a todo crente. Vamos começar em Efésios 6:13, pegue um papel, algo para anotar, abra sua Bíblia. Em Efésios 6, verso 13, Paulo diz, portanto, tomem sobre vocês toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo, permanecer. Nós vimos que esta expressão dia mau, de fato descreve qualquer dia em que você acorda, e o mal tenta entrar no seu dia. Talvez seja um dia normal e de repente você recebe um relatório médico ruim. O mal tentou entrar no seu dia. Ou talvez você está tendo um dia normal e algo acontece com seu carro, ou com sua lavadora de roupa, ou computador, ou com as finanças. Algo acontece que é inesperado. Ou talvez você teve um conflito difícil em seu casamento, com um amigo. Algo acabou de sair do controle e parece que o mal veio ao seu dia. Quando você está andando no poder de Deus, e quando está vestido com a armadura de Deus, você não precisa ser uma vítima das suas circunstâncias. Efésios 6, verso 13 diz que se você tomar sobre si toda a armadura de Deus, estará equipado para resistir no dia mau. Resistir é essa palavra maravilhosa antisteme, que significa contra. A palavra esteme é resistir, e quando juntamos as duas palavras, pode ser traduzida como ficar contra, mas é a imagem de um soldado na posição de movimento de avanço. Ele não está recuando, não está se escondendo, ele não está tentando só se proteger, mas está agressivamente se pondo contra, ele está pressionando, está resistindo, empurrando o mal para trás da linha. Então, toda vez que o mal tenta invadir a sua vida, você está equipado com uma armadura, mas só se você estiver andando no poder de Deus, porque o verso 11 ensina isso claramente. É o poder de Deus que nos cobre com a sua armadura. Se você está andando no poder de Deus, você tem a armadura dele, e isso te coloca em uma posição de empurrar o mal para trás da linha. Isso é essencial. Você andar no poder de Deus e andar com estas armas, de forma que a sua vida permanece livre, impedindo qualquer penetração do mal. E no final do verso 13, Paulo faz essa declaração gloriosa. E tendo vencido tudo, ficar inabalável, como vimos. No grego, literalmente, quer dizer trazendo tudo a uma conclusão definitiva. Eu digo que essa é a declaração profética de Deus sobre como você vai parecer quando a luta acabar. Você pode se ver agora no meio de uma luta, e temos a tendência de nos vermos como lutadores. Mas Deus não vê isso. Deus vê o fim, e Ele chama o fim desde o começo. E Deus diz, deixa eu dizer o que eu vejo. Tendo trazido tudo a uma conclusão definitiva, e outras versões dizem tendo feito tudo, você lutou a luta, a batalha agora acabou, e como você se parece, no final, você não está debaixo do inimigo derrotado e sangrando. Deus declara que você permanece. Esta é a declaração de Deus sobre você. Quando sua luta acabar, você permanecerá inabalável. Então, quando vamos ao verso 14, Paulo diz, fiquem firmes assim,
Fiquem firmes assim, ficar firme aqui, se refere a um soldado romano confiante de quem ele é. Ele tem certeza que o seu armorial é poderoso, então ele fica ali com a sua cabeça para cima, com o peito para fora, orgulhoso, muito confiante. É quase como se Paulo tivesse dito, já que você vai permanecer de pé no final, quando a luta terminar, você vai ser aquele de pé. Por que você não começa a ficar de pé agora? Estufe o seu peito, levante sua cabeça, esteja confiante no poder e nas armas de Deus. Fiquem firmes assim. Comece a ficar de pé logo agora. E então, ele começa a descrever as peças individuais da armadura que Deus disponibilizou para mim e para você. E ele diz, fiquem firmes assim, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, com os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, acima de tudo tomando o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando sempre, com toda oração e súplica no Espírito. Ele descreve 7 peças do armorial. Mas ele começa no verso 14, com o cinto da verdade. E rapidamente eu quero rever esse ponto, nós já vimos no último vídeo, mas vale a pena repetir. O cinturão não era exatamente bonito, mas era a peça da armadura mais central e vital que todo soldado romano tinha. Ninguém diria, oh, que soldado romano! Oh, olhe para aquele cinturão, que cinturão maravilhoso! Ninguém nem prestava atenção ao cinto. Provavelmente falavam do capacete, ou do seu escudo, ou daquela brilhante couraça, mas ninguém dizia, uau, que cinturão! Mas se um soldado romano estivesse sem o cinto, ficaria muito claro que ele estava com um problema sério. O cinto mantinha tudo junto. Então era a peça mais importante da armadura que um soldado romano tinha. Como falei no último vídeo, o soldado romano tinha um peitoral que normalmente se dividia em 2 partes, uma na parte da frente e outra que ficava na parte de trás do corpo. Aquelas peças eram presas pelo cinturão que ficava no centro do corpo do soldado romano. Se ele não tivesse um cinto, então quando ele corresse ou lutasse, o peitoral afrouxaria e deixaria brechas durante o ataque. Mas o cinturão mantinha tudo junto. Além disso, havia um gancho no cinto que sustentava o escudo. Havia um suporte do outro lado do cinto onde se pendurava a espada. Havia uma aljava nas costas do cinto que carregava setas, flechas e dardos. O cinto era central para tudo que um soldado romano carregava e sem um cinto ele não prosseguiria. Além disso, o cinturão cobria os órgãos reprodutores de um soldado. Tudo isso é importante. Quando falamos do cinturão sendo uma arma espiritual, Paulo chama de verdade. A verdade, nesse caso, refere-se à palavra escrita de Deus, à Bíblia. Esta é a única arma espiritual visível no reino material que temos. É claro, temos outras armas, mas você não pode vê-las nem tocá-las com suas mãos. Você não pode ver a fé, nem tocar a fé. Você não pode ver a justiça ou tocá-la. Você não pode ver a paz, nem tocar a paz. São armas de verdade, mas você não pode vê-las, não pode tocá-las. Mas o cinturão da verdade é tão importante que ele passou do reino espiritual para o reino natural e se manifestou como a verdade da Bíblia. E enquanto você estiver andando na palavra de Deus, adivinhe, você tem fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nos é dito em Colossenses 3 para deixarmos a palavra habitar em nós ricamente, e ela será um árbitro para trazer paz ao nosso coração. Então, se temos a palavra de Deus operando em nós, temos paz. Se a palavra de Deus opera em nossas vidas, temos fé. Enquanto estivermos andando na palavra de Deus, vamos desfrutar do sentido da nossa justiça. Você seria justo de qualquer jeito. Mas quando você anda na palavra de Deus, começa a desfrutar do sentido da sua justiça. Quando você anda na palavra de Deus, começa a andar em tudo que a sua salvação é para você, o capacete da salvação. A palavra de Deus é absolutamente central para tudo. E quando você sai da palavra, as peças da sua armadura começam a afrouxar. Então eu quero te dizer, amigo, você deve se comprometer com a palavra de Deus, deve ser lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. A palavra de Deus precisa ser algo essencial para a sua vida, assim como o cinto é central,
na vida de um soldado romano também cobria os seus órgãos reprodutores. Importante, porque quando Pedro escreve, ele diz que somos nascidos de novo pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a habilidade reprodutora de Deus. E enquanto estivermos na palavra, seremos criativos. Na palavra de Deus, teremos habilidade sobrenatural para reproduzir. Você sai da palavra, você até pode ter um pouco de fôlego por um tempo, mas logo aquele fôlego vai embora e você perde a sua habilidade de criar e produzir. A palavra de Deus é o seu poder de produção. Isso é muito importante. E Paulo, ele lista a verdade como a primeira e mais vital peça da armadura. Mas então ele continua, e ele diz: e vestindo a couraça da justiça, ele chama a justiça de couraça. Bem, a couraça de um soldado romano, ou podemos chamá-la de peitoral, consistia de duas peças, uma na parte da frente e uma na parte de trás. E frequentemente, as partes frontal e traseira eram unidas por grandes anéis que ficavam em cima dos ombros. Ela era composta de múltiplas peças de metal circular feitas de latão ou de bronze. Era muito bonito, pareciam as escamas de um peixe. E ela protegia os órgãos vitais, protegia o coração, pulmões, estômago, todos os órgãos vitais. E enquanto o soldado estivesse vestindo a sua couraça, ele tinha certeza que estava protegido. E por estar protegido, seus órgãos vitais protegidos, ele tinha confiança de que podia marchar para a batalha sem medo de se machucar. Aquilo lhe dava confiança, dava-lhe certeza. E Paulo diz que ela é como a justiça. Da mesma forma, quando você sabe que você é a justiça de Deus em Cristo, você não tem mais vergonha de quem é, você pode estufar o peito, levantar sua cabeça e brilhar, porque você sabe que é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Seu coração está protegido, então você não vai ficar condenado. Suas partes interiores estão protegidas, então você não será abusado pelas palavras e acusações do diabo. De todas as formas, você está protegido. Algo importante sobre essas escamas, o que pareciam escamas de peixe, quanto mais um soldado romano andava com sua couraça, mais bonita ela ficava, porque as lâminas de metal, aquelas peças, começavam a se esfregar umas nas outras e aquilo lustrava elas. E quanto mais andavam com a sua couraça, mais brilhante, mais bonita a couraça ficava. Da mesma forma, quanto mais você anda com a sua justiça e desfruta da sua justiça, mais radiante, mais bonito, mais brilhante o seu senso de justiça vai ficar. Há outra coisa sobre a couraça. Não era só uma arma defensiva, era uma arma ofensiva. Quando um soldado romano andava ao sol no meio do dia, e o sol acertava aquela couraça, aquilo refratava uma luz muito brilhante que cegava o seu oponente. E da mesma forma, quando você anda na justiça de Deus em Cristo Jesus, você fica tão brilhante que isso cega o inimigo. Uau! Isso é muito poderoso. Mas espere, a outra arma. A Bíblia continua a dizer, com os pés, verso 15, calçados com a preparação do Evangelho da paz. Está falando de calçados, e sabemos muito sobre os calçados de um soldado romano. Começavam no joelho e iam até o tornozelo, e do joelho ao tornozelo eram chamadas de grevas, eu vou explicar daqui a pouco. No pé, eram cobertas de couro em cima, mas na parte de baixo, eram cobertas com o que chamamos de pregões, que eram pregos mais ou menos desse tamanho. Agora, por que eles tinham tanto metal nas suas pernas e pés? Bem, era ordenado a soldados romanos que andassem em lugares rochosos. E sem as pernas protegidas, certamente se machucariam. Se andavam entre rochas, frequentemente tinham que andar por lugares espinhosos. E sem as pernas protegidas, os espinhos as cortariam e lacerariam. E além de andarem entre rochas e espinhos, um ataque comum dos inimigos era chutar o soldado na canela, quebrar suas pernas, para que ele caísse e então o decapitavam. Mas como as pernas do soldado romano estavam cobertas de metal, eles poderiam chutar e chutar e chutar, e nunca afetariam suas pernas. As suas pernas continuariam inteiras. Não é de espantar que Paulo chame isso de paz. Paz nos protege.
A Bíblia fala da paz de Deus. De fato, há dois tipos de paz mencionados no Novo Testamento. Há a paz com Deus, que experimentamos quando somos salvos, quando a hostilidade entre nós e Deus é removida e de repente estamos em paz com Deus, mas então há a paz de Deus. E é isso que Paulo está descrevendo aqui como arma. A paz de Deus é uma paz protetiva que vem sobre nós, para que quando andarmos em lugares rochosos não sejamos afetados. Quando precisemos andar em lugares espinhosos não sejamos cortados, nem arranhados. Quando o inimigo tenta nos chutar a canela, isso não tem efeito, porque estamos totalmente cobertos com a paz de Deus. Talvez você, em algum ponto, tenha experimentado a paz de que estou falando. Passando por um período muito difícil, mas você nem se preocupa. Outras pessoas até perguntam como você está sobrevivendo a essa dificuldade e você nem entende do que estão falando. Todos veem sua situação claramente, exceto você. Por que você não viu que era tão rochoso e espinhoso? Porque a paz de Deus estava sobrenaturalmente te guardando. Esta é uma paz que nos guarda, a paz de Deus, que te protege em qualquer situação, então você continua se movendo independentemente das suas circunstâncias. Mas espere. Na parte de baixo do calçado de um soldado romano havia pregos. Esses pregos eram mortais. Por isso que eu chamo os calçados de um soldado calçados matadores. Eles eram mortais. Por exemplo, se soldados romanos estivessem marchando num desfile, levantavam seus pés e batiam muito forte à medida que marchavam, e estariam assim dizendo: eu sou um soldado romano, eu não paro por nada. Se alguém cai na estrada na frente de todos os soldados, caíram no lugar errado. Eles não paravam para pegá-lo, não tentavam ser educados, apenas continuavam marchando. Agora imagine centenas de soldados romanos marchando, pregos embaixo dos seus sapatos, pisando em cima de uma vítima. Qual seria a aparência da vítima depois que eles passassem? Carne de hambúrguer, totalmente amassada, arruinada, esmagada pelos pregos embaixo dos sapatos de um soldado romano. Esta é precisamente a imagem que Paulo tinha em mente em Romanos 16, verso 20. A única menção ao diabo em todo o livro de Romanos é a seguinte: e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Veja, Paulo está desenhando a imagem desses soldados romanos marchando. É o mesmo que dizer: se o diabo ousar ficar na sua frente, não pare e peça para ele sair, continue marchando e pise nele o mais forte que você puder. Quando passar, deixe ele arrasado no chão embaixo de você. A paz de Deus nos protege, nos guarda e nos capacita a continuar marchando, independentemente das circunstâncias. Mas então Paulo menciona outra arma. No verso 16 ele diz: acima de tudo, tomando o escudo da fé. A princípio soa como se o escudo da fé fosse mais importante que o resto, porque a versão King James diz acima de tudo, mas isso não está certo. Nós já vimos no verso 14 que o cinturão é a peça mais importante do armorial descrito na palavra de Deus. Então o que ele quer dizer nesse verso quando diz acima de tudo tomando o escudo da fé? Bem, o grego diz epipassin, e não significa acima de tudo, mas cobrindo tudo. Isso descreve a posição da fé. A fé deve ir adiante. A fé é agressiva. Não é algo que opera por trás de nós, é algo que vai adiante de nós. Adiante, cobrindo tudo. Nós vemos a posição ativa da fé, e Paulo chama a fé de escudo. O escudo da fé. Bem, havia dois tipos de escudos. O primeiro é chamado áspis, e o escudo áspis era redondo, era pequeno e decorativo. Normalmente era carregado por soldados romanos em cerimônias ou desfiles, mas nunca era usado em combate. A palavra usada aqui é a palavra thurion, e a palavra thurion é a palavra idêntica grega para uma porta, assim como a porta na sala em que você está, uma porta longa. Quando o soldado romano chegava à infantaria, ele era medido de lado a lado, de cima a baixo, e um escudo era fabricado para se adequar às suas dimensões. Não importava se ele era alto ou baixo, era feito para ele um escudo grande o suficiente para cobri-lo. É exatamente o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 3, Deus repartiu a cada um a
medida da fé. Não compare a sua fé com a do vizinho. Não diga, ele tem mais do que eu. Não importa quanto ele tem. A Bíblia ensina claramente, quando você veio para o reino de Deus, Deus te mediu de lado a lado, de alto a baixo. É isso que a Bíblia quer dizer em Romanos 12:3, quando diz que Deus repartiu a cada homem a medida de fé. Então, ao invés de dizer que alguém recebeu mais do que você, abrace o que você tem. Você tem fé suficiente para garantir que esteja coberto de cima a baixo e de um lado ao outro. Mas a outra coisa importante sobre esse escudo: o escudo de um soldado romano era feito de couro. E por ser feito de couro, ele poderia craquelar. A única forma de um escudo ser eficiente em batalha era ele permanecer macio. Então, toda manhã, o primeiro trabalho de um soldado romano era pegar óleo e ele deveria untar o seu escudo. Ele esfregava óleo no seu escudo, e era o esfregar daquele óleo no escudo que mantinha aquele escudo macio. Ele ficava eficiente na batalha e não quebradiço. Da mesma forma, a sua fé precisa de uma unção contínua do Espírito Santo. Você não precisa operar naquela velha fé que ficou craquelada, mas você precisa de uma nova aplicação constante do Espírito na sua fé. Por isso você precisa de bons ensinos da fé. Mas tem algo mais. Antes do soldado romano ir para a batalha, ele pegava o escudo, enfiava-o na água e deixava ele lá. E o couro absorvia e saturava daquela água e ficava bem pesado, pois ficava saturado com água. Bem, sabemos que na Bíblia, a água é uma representação da palavra de Deus. Da mesma forma, você deve mergulhar a sua fé na palavra de Deus. Quando o escudo de um soldado romano era mergulhado na água e ficava saturado com aquela água, passava a ser eficiente em apagar as flechas lançadas contra ele. E é isso que Paulo diz aqui no verso 16, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A fé vai te permitir ricochetear todo o ataque do inimigo se a sua fé estiver ungida, fresca, não craquelada, se a sua fé estiver mergulhada na palavra de Deus, saturada com a palavra. Então ele diz no verso 17, tomai o capacete da salvação. Capacete em grego é a palavra grega perikefalaia. Kefalaia é a palavra para cabeça, e peri quer dizer em volta, algo que contorna a cabeça ou algo que cerca a mente. Bem, os inimigos carregavam um machado de batalha. E podemos dizer facilmente que um machado era como um bumerangue. Você o lançava no seu oponente. O objetivo era acertar seu oponente na parte de baixo do pescoço e arrancar sua cabeça. Por essa razão, o capacete de um soldado romano não cobria só a cabeça, ele também passava pela parte de baixo do pescoço e ia até as costas. Então, se aquele machado o acertasse, não conseguiria arrancar a cabeça. Paulo diz que o nosso capacete é a salvação. É interessante a salvação ao redor da cabeça, ao redor da mente, onde pensamos. Precisamos saber o que pensamos. Precisamos saber no que cremos. Salvação é um poder libertador, é poder salvador, é poder preservador. Tudo que nos foi dado na cruz em Cristo, tudo que pertence a nós em nossa salvação, precisa estar ao redor da nossa cabeça precisa estar coberta com aquilo que cremos sobre nossa salvação, porque o inimigo tem um machado de guerra e ele quer arrancar aquilo em que você crê. Ele quer arrancar a sua fé até que ele consiga tirar a sua cura, até que ele consiga tirar sua lucidez, até que ele consiga tirar sua prosperidade. Ele vai te deixar apenas com o céu, se você permitir que ele o faça. Então Paulo diz que nossas mentes precisam ser cercadas com a salvação e ele a chama de capacete. Então, no verso 17, ele fala sobre a espada do Espírito. Uma tradução chama de a espada que o Espírito empunha. A palavra usada nesse versículo é a palavra rema. Bem, já vimos que o cinturão é a palavra escrita de Deus, mas agora estamos falando de rema. A palavra rema. Essa palavra rema descreve algo que é fresco, algo que é vivificado de repente, ou algo que é específico. Vemos um exemplo disso na tentação de Jesus no deserto. Jesus era a palavra de Deus, era quem ele era. Mas quando o inimigo veio, o Espírito Santo vivificou alguns versículos para ele. E aqueles versículos tinham o poder de uma espada. Colocaram o inimigo para correr. O Espírito Santo pôs uma espada na mão de Jesus
Pôs uma espada na boca de Jesus, ele vivificou versos das Escrituras que, como eu disse, têm poder de espada. Rema é quando o Espírito Santo vivifica um versículo da Bíblia e, de repente, aquele versículo tem a habilidade de pôr o inimigo para correr. Mas espere, há mais uma peça da armadura, porque ele fala de toda a armadura de Deus, e por enquanto há uma peça faltando, que é a lança. Mas está aqui, no verso 18. Orando sempre com toda a oração e súplica no Espírito. O que é uma lança? Uma lança é algo que você usa para acertar seu inimigo à distância. Se você acerta seu inimigo à distância, você não precisará de uma espada. É isso que a oração é. Oração é lidar com o diabo à distância. Se formos eficientes na oração, podemos jogar a lança da oração em intercessão no Espírito e tratar com o diabo antes mesmo de ele chegar no nosso território. Então agora, vimos em Efésios capítulo 6, do verso 14 ao 18, todas as peças da armadura espiritual que Deus deu a você e a mim. E o nosso tempo acabou. Mas foi ótimo estar com você hoje. E eu quero lembrar, estaremos aí no mês de julho no Brasil. Vamos pôr mais informações na tela. Já estamos com expectativa e eu te asseguro, teremos um tempo maravilhoso junto com vocês. Mas para encerrarmos, eu quero te lembrar Eclesiastes 8:4, que diz: onde a palavra de um rei está, aí há poder. Deixe a palavra de Deus liberar o seu poder na sua vida hoje. E eu vejo você nos próximos vídeos. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.